O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. Hoje que nós comemoramos a festa de nossa padroeira e rainha do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, também temos a alegria de, após a missa, batizarmos algumas crianças que tiveram esse privilégio de serem batizadas no dia da rainha, da nossa mãe, da padroeira do Brasil. É uma grande alegria. A Virgem Maria, ela é a manifestação da presença de Deus na nossa vida. Ela, como nossa mãe, ela não atrapalha em nada para vermos o rosto de Deus. Pelo contrário, vemos melhor e compreendemos melhor quem é Deus quando olhamos para a sua mãe, a Virgem Maria, e também compreendemos bem a nossa mãe quando olhamos para Jesus. E os pais entendem isso. Os pais e padrinhos, especialmente os pais que vão trazer as crianças para o batismo, sabem o quanto é importante ser um pai e uma mãe presente e um pai e uma mãe justo e de fé. É a primeira representação de Deus na vida da criança, são o pai e a mãe. O pai e a mãe, quando são bons pais e boas mães, pai e mãe que são exemplos de seres humanos e de fé, eles não atrapalham a ver a Deus, pelo contrário, eles são os primeiros que mostram a Deus para a criança. Um pai e uma mãe que são honestos, trabalhadores, de fé, que sabem pedir perdão, que sabem recomeçar e perdoar, que oram todos os dias e ensinam os filhos a orarem, esses são não pessoas que atrapalham a ver a Deus, mas os primeiros que nos mostram a Deus. Assim a Virgem Maria, a nossa mãe, a mãe orante, também nos revela o seu Filho Jesus. Ela nos ensina a fazer tudo o que Ele nos diz, como aparece aqui no Evangelho. E ela é a mãe do povo brasileiro. Quando a gente vê aquela história dela ter sido retirada do rio, antes dos peixes, ela foi retirada, depois os peixes foram pescados, aqueles muitos peixes, após um grande fracasso, isso nos faz lembrar da história do Evangelho, nos faz lembrar
Aquela história em que o Senhor entrou na barca de Pedro e Pedro, após pescar a noite inteira, sem sucesso, em atenção à palavra do Senhor, lança as redes e pesca muitos peixes. E aí o Senhor diz para ele: tu serás pescador de homens. E aí a gente entende que aquele milagre lá de Aparecida não era só o milagre de uma pesca, da presença de Nossa Senhora junto àquelas pessoas que precisavam, era isso também, mas aqueles peixes que foram pescados lá em Aparecida, somos nós. Nós somos aqueles peixes. Quando a gente for diante da sua imagem, quando a gente for em Romaria para Aparecida e vimos as redes e os peixes, lembremos que os peixes somos nós, esses pescados pela barca de Pedro, e que a Virgem Maria atende sim nossos pedidos, mas nunca nos esqueçamos que nós somos peixes, ovelhas do rebanho de Cristo, e além de pedirmos e fazermos promessas a ela, devemos nos dispor a fazer o que o Senhor nos diz e o que Ele nos ensina. Como o povo brasileiro, diz aqui a oração da coleta que a gente fez hoje, vivendo nos caminhos da justiça e da paz. Nós, em geral, somos um povo pacífico. Infelizmente, em tempos recentes, parece que esta paz do povo brasileiro ficou um pouco erodida. Existe uma certa tensão, muito ódio, muitos ataques. Nós somos um povo de paz. O caminho do nosso caminho para o céu, que fiéis ao nosso caminho, é um caminho de paz. Nós somos um povo, somos filhos do mesmo Deus e estamos debaixo da proteção da Virgem Maria. Também um caminho de justiça, ou seja, se nós queremos ser fiéis à nossa vocação como povo brasileiro, nós devemos ser justos e devemos ser pacíficos. Todos nós podemos crescer em um ou numa dessas duas coisas, ou sermos mais justos, mais honestos, mais corretos naquilo que o Senhor nos pede, que é confiado a nós, ou sermos mais pacíficos. Não existe justiça sem uma atitude interior de paz, e não existe paz sem pessoas dispostas a viverem a justiça de verdade e serem verdadeiramente justos. Não é possível uma coisa sem a outra. Nem paz se não houver justiça, se não houver pessoas dispostas a dar a sua vida pela justiça. E por outro lado, não existe justiça também sem uma atitude interior de pessoas que realmente querem paz, que não querem destruir os outros, mas que querem o que o nosso Deus quer, o que nosso Senhor Jesus Cristo quer. Ele quer a paz. E isso aparece aqui no Evangelho, quando ele se dispõe a trazer a paz para aquele matrimônio. Ele faz o que sua mãe pede, ele atende o pedido de sua mãe por causa da paz daquele matrimônio. E por outro lado, a sua mãe diz aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Isso é justiça, fazer o que ele nos diz. E por outro lado, a bondade de Deus é a paz. O que Ele quer é a paz. E nós devemos ser agentes de paz. Olhando as leituras de hoje, escutando, melhor dizendo, nós vemos uma imagem que aparece aqui, que salta à vista, inclusive na história de Nossa Senhora Aparecida, que é a imagem da água. Ela foi retirada de um rio, o rio Paraíba, e nós vemos na segunda leitura a imagem da mulher que está no deserto e o dragão que vomita um grande rio para afogá-la no deserto. E depois no Evangelho nós vemos a imagem da água que se transformou em vinho. São duas imagens da água e que nos mostram dois aspectos que podem nos atrapalhar no nosso caminho para o céu. Porque a oração diz: fiéis à nossa vocação de brasileiros, vivendo na paz e na justiça, cheguemos à morada preparada, à pátria preparada para nós, que é a pátria celeste. Duas coisas que podem atrapalhar essa imagem da água. Primeiro, a imagem da segunda leitura. A mulher vestida de sol, coberta de luz, com a lua debaixo dos pés. Claro, é a nossa mãe, a Virgem Maria. Também a imagem da igreja, porque a Virgem Maria é a imagem da igreja. A igreja faz nascer no nosso coração o seu Filho Jesus Cristo, faz nascer na nossa carne, a carne do Senhor, também na Eucaristia. Então a Virgem Maria é a imagem da igreja. Essa mulher é as duas coisas. Mas essa mulher está no deserto, e lá no deserto existe esse dragão que a ameaça e que vomita esse grande rio atrás dela para submergir. A gente poderia pensar: nossa, não basta estar no deserto que a gente mais quer é água, e no entanto ali a água
é um perigo. Podia ser um filete pacífico de água, mas não é um filete pacífico, é um grande rio para submergi-la. Essa água representa o perigo. E esta água representa, portanto, para a nossa vida, as ciladas do demônio e o que o inimigo faz contra a nossa salvação e contra o nosso país. Este rio representa isso. Representa as forças infernais, a força do mal, que se levanta contra as nossas vidas, contra nossas famílias e contra o nosso país. E está muito acima de nossas forças. E contra essas forças infernais, a gente se mantém como filhos da mulher, unidos a ela. Ela intercede por nós contra todas as coisas grandes. Ela é poderosa, poderosa intercessora, como a rainha Esther, na primeira leitura. A rainha Esther, intercedendo junto do rei, conseguiu a salvação do seu povo. Talvez muitos daqueles que foram salvos nem sabiam que a rainha Esther tinha intercedido em favor deles. Talvez eles não sabiam o que estava se passando ali na corte, mas eles foram salvos pela intercessão dela. Assim também no nosso Brasil, tem tantas ciladas do inimigo, do demônio na nossa vida, e que nós somos salvos deles pela intercessão poderosa de nossa Mãe do Céu. Mesmo aqueles que não a conhecem, são salvos pela intercessão também da Virgem Maria, junto do Rei. A primeira imagem é essa, é a imagem do rio, que é símbolo das potências do mal, mais forte do que tudo aquilo que a gente é capaz de lutar e fazer. E sempre que a gente se sentir incapaz diante do poder do mal, olhemos para a Virgem Maria, a nossa mãe, aquela que quis estar próxima de nós em Aparecida, e peçamos a sua proteção e intercessão. Ela nos ajuda, ela vence o mal, ela é aquela cuja descendência pisou a cabeça da serpente. Depois, existe a segunda imagem, que é a imagem da água aqui no Evangelho. Essa água aqui no Evangelho não representa perigo. Você vê aquelas talhas de água, não são um perigo mortal. Mas diz o Evangelho que eram usados para a purificação dos judeus. Ou seja, essa água representa as nossas fragilidades. Essa água representa aquilo que em nós é de fracasso e que depende de nós, não do diabo, da nossa pequenez. Você vê aqui que numa vinha, numa festa em que só tem água e não tem vinho, mostra talvez a falta de planejamento, as dificuldades humanas daquelas pessoas que estavam ali, as suas fragilidades pequenas e humanas. Assim também essa água representa tudo que em nós não é uma força infernal do diabo, mas é uma fragilidade nossa, é algo da nossa humanidade pequena e que necessita da intercessão da Virgem Maria. Ela cuida do que é grande, os grandes rios infernais, e cuida do que é pequeno, dessas pequenas águas, das nossas pequenas fragilidades, da nossa incapacidade, da nossa pequenez. Ela está atenta, ela está sempre próxima a nós. Aliás, essa é a razão pela qual ela aparece com o rosto do povo brasileiro nesta imagem, assim como também ela aparece com o rosto dos mestiços lá do México, na imagem de Guadalupe, assim como ela aparece com o rosto japonês, lá na imagem Akita. Todas elas são a mesma Virgem Maria, só que ela aparece cada vez com uma feição e um rosto para nos mostrar que ela está próxima de nós. E ela nos ensina algo do próprio Evangelho, que São Paulo diz, que Cristo se fez em tudo semelhante a nós, menos no pecado. Assim também a Virgem Maria. Ela, ao se fazer semelhante a nós, ela mostra o nosso Deus, que se faz em tudo semelhante a nós, que está sempre próximo da nossa fraqueza, que nunca nos abandona e que está sempre atento, junto com a sua mãe, que intercede por nós. E diante de dessas coisas, tanto do que é grande quanto do que é pequeno, e que a Virgem Maria cuida, nós vamos nos dispor a fazer o que está ao nosso alcance. Não estava no alcance daquelas pessoas da festa resolver o problema do vinho, mas estava ao alcance deles pegar água, e isso eles fizeram com generosidade. Quem já fez o caminho da fé para Aparecida, sabe que não está no nosso alcance chegar até lá de uma só vez, mas está ao nosso alcance dar um passo depois do outro. Isso sim, está ao nosso alcance de dar um passo depois do outro. A Virgem Maria nos ensina a oferecermos a Deus o que nós podemos, bem concretamente, a dar um passo bem concreto depois do outro. E se a gente faz o que está no nosso alcance, ela com a sua intercessão, e também nosso Senhor Jesus Cristo com o seu poder, Ele faz o que é necessário fazer. Se a gente faz o que está ao nosso alcance
para seguirmos a palavra de Jesus, Deus faz o que é necessário Ele fazer. Então nos exponhamos hoje a fazer o que está ao nosso alcance. Talvez todos os dias rezar o nosso terço, isso está ao nosso alcance. Podemos rezar no caminho do trabalho, de volta do trabalho. Sempre tem uma ocasião de dirigir a nossa oração à Virgem Maria. O que está ao nosso alcance de vivermos, de sermos mais justos. Olha, isso está ao meu alcance, eu vou fazer. O que está ao meu alcance de ser uma pessoa mais pacífica, uma pessoa que semeia mais a paz e menos a discórdia e a violência. Isso está no meu alcance, isso eu vou fazer. Se nós fazemos o que está no nosso alcance, a Virgem Maria intercede por nós e a terra vem em nosso socorro e engole o rio que pode nos afogar no nosso deserto, e também o Senhor vem em nosso socorro com a sua proximidade, a sua paz, e Ele transforma a nossa fragilidade no melhor vinho, porque Ele está presente ali com a sua mãe. Amém.